Meus amados, graças e paz, meu nome é Evangelho Santos e no vídeo de hoje gostaria de trazer uma explicação para você o porquê nós encontramos uma mesma história escrita no livro de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João. O porquê nós encontramos uma única história escrita nos 4 evangelhos, ou porquê nós encontramos uma história escrita nos 3 evangelhos ou nos 2 evangelhos, ou porquê nós encontramos uma história escrita por mais de um escritor nos evangelhos. E você vai entender isso a partir de agora. O porquê nós encontramos uma história escrita mais de uma vez nos evangelhos. E para isso nós pegamos como aqui referência no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 5 por diante, a história do oficial romano, ou do centurião romano, que diz assim no versículo 5 por diante. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião, rogando-lhe, e dizendo: Senhor, o meu criado já em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião, respondendo, disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra e meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: fazer isto, e ele faz. E maravilhou-se Jesus, ouvindo isso, disse aos que seguia: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Olha que o texto aqui vai nos dizer que o centurião chegou até o Senhor Jesus e rogou ele, dizendo que o criado dele estava em casa violentamente atormentado. E Jesus diz que iria lá dar saúde a ele. Então nós vamos encontrar aqui no versículo 8 o centurião respondendo e disse: Senhor, não sou digno de que entre debaixo do meu telhado, mas dizei somente uma palavra e meu criado sarará. Olha que nós aqui, lendo esse texto aqui, nós entendemos o quê? Que o centurião foi até o Senhor Jesus e clamou ao Senhor Jesus que isse à sua casa curar aquele centurião, certo? Não é isso que nós entendemos e compreendemos dentro desse texto? Sim, isso mesmo. Nós encontramos que entrando Jesus no Cafarnaum, chegou junto dele um centurião lhe rogando. Isso mesmo. Só que nós vamos ler essa mesma história em outro evangelho, Lucas capítulo 7, do versículo 1 ao versículo 10. Nos primeiros versículos está escrito assim, ó: E depois de concluir todos esses discursos perante ao povo, entrou em Cafarnaum. Quem entrou? Jesus. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente e moribundo, ou quase à morte. E quando ouviu falar de Jesus, enviou-lhe uns anciões dos judeus, rogando-lhe que viesse curar o seu servo. Olha que interessante que nós vamos encontrar, que nós encontramos aqui a mesma história de um centurião ou um oficial romano que ele vai enviar uns anciões até Jesus para que rogasse a Jesus que viesse a curar o seu servo. Olha, na primeira passagem que nós lemos lá em Mateus, no capítulo 8, versículo 5, nós vamos encontrar que o centurião chegou junto de Jesus e rogou-lhe que isso curasse o seu servo. Só que aqui em Lucas, no capítulo 7, nós vamos encontrar que o centurião, sabendo que Jesus estava em Cafarnaum, ele vai pegar alguns dos anciões e vai enviar ao Senhor Jesus para que rogasse que viesse a curar o seu servo. E o versículo 4 diz assim: E chegando eles junto de Jesus, olha só, e chegando eles é mais de um. E lá no livro de Mateus nós vamos encontrar que ele junto de Jesus rogava. Aí vai dizer o que? Chegando eles junto de Jesus, rogaram-lhe muito, dizendo: É digno de que lhe conceda isto, porque ama nossa nação.
Olha o que o texto vai nos dizer, que os anciões dos judeus vai chegar até Jesus e vai dizer, olha, Senhor, é justo que lhe conceda isso. Versículo 5, porque ama a nossa nação, e ele mesmo nos edificou a sinagoga. E foi Jesus, versículo 6, com eles. Olha, e foi Jesus com eles. Mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião. Olha, quando Jesus estava chegando perto da casa, enviou o centurião uns amigos. Olha só como a história em Lucas aqui está explicando muita coisa que lá em Mateus não explicou. Olha, o centurião, quando ele tem o retorno que Jesus está indo à sua casa para ali curar o seu servo, ele vai enviar uns amigos até Jesus. Nós vamos encontrar aqui no versículo 6. E foi Jesus com eles, mas quando já estava perto da casa, enviou-lhe o centurião uns amigos, dizendo, Senhor, não te incomodeis, porque não sou digno de que entre debaixo do meu telhado. Versículo 7, Lucas 7, 7. Porque isso, aí ele vem assim, ó, e por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dizei, porém, uma palavra e meu criado sarará. Olha só, no livro de Mateus nós vamos encontrar Mateus dizendo que o centurião foi até Jesus. Só que no livro de Lucas nós vamos encontrar o centurião dizendo assim, olha, enviou os amigos até Jesus, e os amigos falou com Jesus, olha, ele disse assim, eu não sou digno do Senhor entrar debaixo do meu telhado. Por esse motivo eu enviei os anciões. Eu não fui até ti, porque não me achei digno. Olha que maravilha o que este homem vai falar para o Senhor Jesus. Eu não fui digno de estar próximo do Senhor. Eu não sou digno do Senhor entrar em minha casa. Por esse motivo enviei os anciões, para que rogasse e curasse o meu criado. E aí o versículo 7 vai nos dizer assim, ó, por isso nem ainda me julguei digno de ir ter contigo. Dizei, porém, uma palavra e meu criado sarará. E aí no versículo 8 Jesus diz assim, ó, porque também eu sou homem. O versículo 8 ele ainda diz assim, ó, porque também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados sobre o meu poder e digo, vai e ele vai, vem e ele vem, e outro vem e ele vem. E ao meu servo fazer isso e ele faz. E ouvindo Jesus, maravilhou-se dele. E Jesus fez o quê? Voltando-se, disse à multidão que o seguia, digo vós que nem ainda em Israel tem achado tanta fé. Essa parte aqui nós vamos encontrar também em Mateus. Nós vamos encontrar ele falando a mesma coisa. Olha, eu também sou homem sujeito à autoridade, diz apenas uma palavra e meu servo curará, porque eu também tenho servos sobre o meu poder, debaixo da minha autoridade, que eu digo vai e ele vai, eu digo vem e ele vem, eu digo faz e ele faz. Assim também é vós. Assim também é o Senhor. E o Senhor olha e para aquela multidão e diz assim, nem em Israel achei tanta fé. Então, nós vamos encontrar aqui a mesma história, com uma com mais clareza do que a outra. Lucas ele vai dar mais detalhe acerca da história. Lucas ele vai entrar com mais profundidade na história. Ele vai relatar mais detalhes para mim e para você acerca do centurião. Agora você entende o porquê de uma mesma história estar escrita em mais de um evangelho? Então nós vamos encontrar no livro de Lucas, que é um livro até menor, mas um livro que está com mais informação a respeito dessa história. Então por isso que muitas vezes você vai encontrar uma história escrita em diversos evangelhos. Em 2 ou em 3, ou até mesmo nos 4 evangelhos. Para quê? Para que eu e você teremos mais informação. Para que eu e você entendemos o quê? Com mais clareza. Ou seja, nós entendemos no livro de Lucas que ele não se achou digno de ter ido até o Senhor Jesus. Que ele não se achou digno que o Senhor Jesus entrasse na sua casa, porque ele não se achava digno para isso. Nós vamos encontrar no livro de Lucas. E no livro de Mateus nós vamos encontrar que ele foi até lá e rogou. E por esse motivo nós temos diversas
passagem da mesma história na Bíblia, para que nós venhamos entender e ter mais informação a respeito dela, ok? Te ajudou esse texto? Te compreendeu esse texto? E nós temos outras referências, mas para esse vídeo não ficar tão longo, eu vou encerrar por aqui, mas nós temos mais referências acerca de outras histórias que se repetiam no livro de Mateus, no livro de Lucas, no livro de Marcos, de João, em sequência Mateus, Marcos, Lucas e João. Nós vamos ver diversas histórias assim, ok? Essa é a palavra que eu deixo ao seu coração. Espero que você entendeu e compreendeu. Se você gostou, deixe seu like, deixe seu comentário, sua sugestão. E assim, eu agradeço por você assistir até aqui. Que Deus abençoe a tua vida. Amém? Graças a Deus.